Olá pessoal, tudo bem? Alberto do canal Resolvendo Questão de Concurso, trazendo aqui hoje um exercício bastante sucinto, bastante breve, sobre a Lei Complementar número 142 de 8 de maio de 2013, que regulamenta o primeiro parágrafo do artigo 201 da Constituição Federal no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do regime geral de Previdência Social RGPS. O que diz esse artigo 201 e o seu primeiro parágrafo lá, na Constituição Federal? Diz o seguinte: a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de Previdência Social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalho em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. E aí, observado o disposto no segundo parágrafo. E aí vem o primeiro parágrafo. Cortar. E aí vem o que está lá no primeiro parágrafo do artigo 201 da Constituição. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. E este é o primeiro parágrafo do artigo 201. Então, o que vamos aqui hoje revisar na forma de exercício é a Lei Complementar 142 de 8 de maio de 2013, que vai justamente regulamentar esse parágrafo inicial do artigo 201 da Constituição. Vamos nessa? Primeira questão: a contagem de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência será objeto de comprovação exclusivamente na forma da lei complementar supracitada, mas a comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor da mesma lei complementar será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal. Certo ou errado? A primeira questão do nosso exercício. Você que não conhece o nosso canal, pause o vídeo conosco para não avançar no gabarito que a gente sugere aqui. Responda e depois despause o vídeo e continue a conferir o gabarito. Eu, como não vou aqui esperar muito, vamos para o gabarito da questão 1. E é errado. Errado, embora o começo da assertiva esteja correto. Até esse comecinho aqui está correto, mas o resto ele começa a pisar na bola. Então, o artigo 6º da LC diz: a contagem de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência será objeto de comprovação exclusivamente na forma desta lei complementar. De fato, a primeira parte está certa. E aí vem o primeiro parágrafo do artigo 6º: a existência de deficiência anterior à data de vigência desta lei complementar deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência. O segundo parágrafo diz: a comprovação
de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor desta lei. E aí vem, né? Não será admitida, olha o que diz aqui, não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal. Então a questão 1 está errada, porque ela diz a comprovação de tempo será admitida, mas não é o que diz lá o artigo 6º no seu segundo parágrafo aí, não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal. Questão 2. O grau de deficiência de uma pessoa será atestado, primeiramente, por perícia particular, custeada pelo interessado, mas posteriormente apresentada à perícia do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim. Certo ou errado a questão 2 aí? Observe que as questões têm o mesmo enunciado inicial, julgue o item que se segue acerca do que está previsto na Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013. Bom, já considerando sua pausa no vídeo, vamos avançar para a resposta da questão 2, e está errada. Mais uma vez, por um detalhezinho, uma pegadinha básica, está lá no artigo 5º da Lei Complementar, o grau de deficiência será atestado por perícia própria do INSS. Perícia própria, a questão diz atestado primeiramente por perícia particular, então não tem isso na legislação complementar. Questão 3, uma pessoa com deficiência é assegurada a uma pessoa com deficiência é assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, se tiver 25 anos de contribuição se homem e 20 anos se mulher, quando a deficiência for moderada. Certo ou errado? Após a sua pausa no vídeo, a questão 3 está errado. Segundo o segundo item lá do artigo 3º da Lei Complementar, é assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições. Olha que o enunciado fala que a uma pessoa com deficiência é assegurada a concessão de aposentadoria, se tiver 25 anos de contribuição se homem e 20 se mulher, se a deficiência for moderada. Mas aqui fala o seguinte: 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 de mulher, se for deficiência grave e não moderada, como está aqui na questão. É deficiência grave nesse caso. Olha só, grave. Agora sim, aos 29 anos de tempo de contribuição se homem e 24 anos se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada. Aqui sim, então, questão 3 está errada. Aos 33 anos de tempo de contribuição se homem e 28 se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. Aos 60 anos de idade se homem e 55 se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para fins desta lei complementar. Questão 4. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou profissional que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Certo ou errado essa definição aí? Bom, a você que pausou o vídeo e conferiu e conseguiu responder, vamos avançar aqui. É mais uma questão de pegadinha, basicamente é isso, né? Mas está errado, porque para o reconhecimento, o artigo 2º da Lei Complementar diz: para o reconhecimento do direito à aposentadoria, de que trata esta lei complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou, e aqui vem, sensorial, os quais a interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
e igualdade de condições com as demais pessoas. Sensorial fala aqui, a questão diz profissional. Então, é uma pegadinha básica, mas está errada. A redução do tempo de contribuição prevista na Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013, não poderá ser acumulada no tocante ao mesmo período contributivo com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, certo ou errado? E a questão 5 tem como gabarito a opção certa, é o que está mesmo no artigo 10 da LC. A redução do tempo de contribuição prevista nesta lei complementar não poderá ser acumulada no tocante ao mesmo período contributivo com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Bom, e questão 6. A contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativa à afiliação ao RGPS, ao regime próprio de previdência do servidor público ou a regime de previdência militar, devendo os regimes compensar-se financeiramente, não é um fator aplicável à pessoa com deficiência. Certo ou errado? E desde já, meu muito obrigado a você que está conosco no canal Resolvendo Questão de Concurso. Se quiser comentar que chegou até aqui, coloca aí concurso INSS 2022, tudo junto, sem acento e sem maiúsculas. Hashtag concurso INSS 2022. Vamos avançar para o gabarito. Questão 6 está errada conforme o que vem apresentado no artigo 9º da LC 142. Aplicam-se à pessoa com deficiência de que trata esta lei complementar o fator previdenciário nas aposentadorias, se resultar em renda mensal de valor mais elevado, a contagem recíproca de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativo à afiliação ao RGPS, ao regime próprio de previdência do servidor público ou a regime de previdência militar, devendo os regimes compensar-se financeiramente. Então, aplica sim à pessoa com deficiência. E a questão diz que não é um fator aplicável, né? Você viu aqui? A questão diz que não é um fator aplicável, mas conforme vimos, é sim um fator aplicável. Está aqui no artigo 9º, aplicam-se à pessoa com deficiência de que trata esta lei complementar. E também aplicam-se as regras de pagamento e de recolhimento das contribuições previdenciárias contidas na Lei número 8.212 de 1991. Aplicam-se as demais normas relativas aos benefícios do RGPS. Aplica-se também a percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria estabelecida na Lei 8.213 de 24 de julho de 91, que lhe seja mais vantajosa do que as opções apresentadas nesta lei complementar. Muito obrigado, até uma próxima, tchau, tchau.